Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Soccer. E assim como prometido ontem, hoje a gente vai falar sobre o Endrick, mas principalmente sobre a forma como ele joga, principalmente sobre as características dele. Então a gente vai ver os melhores momentos do Endrick e também ouvir um pouco do jogador, que é sempre muito importante, tá? Se você gostou do tema do vídeo, já deixa, por favor, sua curtida. Já deixa, por favor, também teu comentário aqui embaixo. É muito legal te ouvir a tua opinião. Combinado? Então, por favor, os dois. Fez os dois? Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações aqui do NS Soccer. Combinado? Então, a gente vai para a vinheta e na volta vamos ouvir o Endrick e também ver essa jovem promessa do futebol brasileiro atuando. Combinado? Então, vamos para a vinheta e na volta mais Endrick aqui no NS Soccer. De volta, pessoal, de volta com mais Endrick e principalmente agora ouvindo o jogador que foi ali, estava na live do Casé, vocês podem ver ali na parte ali de cima, Brasileirão com o Casemiro, foi o jogo contra o Atlético Paranaense, então direitos de transmissão do Casemiro, e a gente vai ouvir um pouco mais do que pensa o Endrick desse momento, né, numa entrevista dele para a live do Casé. Obrigado, prazer. Ó, já peguei um perfume aqui da rede, porque o cara tem o pedigree de artilheiro. Primeiro que a gente está vivendo um momento histórico para o futebol, um menino que nasce, que faz o que faz no jogo com naturalidade, parece estar jogando uma pelada. Seus olhos demonstram que você tem gana de vencer na vida e vai vencer. Esse troféu representa muita coisa. Você é embaixador do Rei do Pitaco e o Casé escalou você no Rei do Pitaco. Ele ganhou dinheiro hoje por causa de você, garotinho. Você tá demais. Fala com a gente, o microfone é seu, o futebol é o momento e o momento também é seu. Boa noite a todos, né? Queria mandar um abraço principalmente pro Casé, que eu assisti as lives deles quando eu tava na base, né? Na copinha eu ficava, à noite que não tinha nada pra fazer, eu ficava assistindo as lives dele e até troquei uma ideia com ele, né? E, cara, um cara desse, me escalar no Rei do Pitaco é muito bom, né? E embaixador também, né? Graças a Deus, só agradecer a Deus por tudo. É inexplicável o que ele faz na minha vida e, cara, como eu sempre falo nas minhas entrevistas, eu acho que não está bom ainda. Eu tenho que trabalhar cada vez mais porque pra mim não está bom. Eu tenho muito a melhorar, creio que eu poderia ter feito mais gols, aquela bola eu poderia ter feito gol, né? Então eu tenho que trabalhar mais para melhorar, mas isso tudo com humildade, pés no chão, porque eu sou muito novo ainda, eu quero fazer as pessoas acreditarem em mim, confiarem em mim, pôr fé em mim e torcerem por mim, então para isso eu vou ter que trabalhar cada vez mais e ganhar o coração das pessoas. Jogador mais novo a marcar no Campeonato Brasileiro. Olha a marca, olha o que você está propiciando para o torcedor brasileiro, não só palmeirense. É bacana demais, né? Como eu sempre falo, é agradecer a Deus. Esse gol é fruto de todo o meu trabalho, do que eu faço dentro de casa, do que eu faço fora do Palmeiras, trabalho fora, mantenho minha mente forte, estudo, estou estudando ainda, estou no primeiro ano. Até os torcedores falaram, né, vai estudar, não é hora de criança estar acordada, né? Mas, cara, isso tudo é pelo meu sonho. Como minha mãe fala, cara, sempre trabalhar, né? E graças a Deus, Deus está me guardando com a armadura de Efésios 6, está me protegendo. E agora é seguir em frente, né? Com os pés no chão e muita humildade. Olha aí, o moleque com 16 anos fala melhor que eu, que tenho 34, 33. Nem sei quantos anos eu tenho, porque eu estou na frente de um fenômeno. Ó, pega aqui, ó. O troféu é seu. Com 16 anos estava batendo o tazo, Casé, lá no Jardim Marabá, em Londrina. Parabéns. E não é só esse troféu. Tem mais. Tem mais. E o Jackson vem pra cá. Tem mais. Vamos posicionar aqui, Endrick. Uma baguncinha organizada, viu, meu querido? Pedi pra você ficar posicionado aqui, Endrick. E isso, meu querido. Que agora vai chegar esse troféu pra você aqui, ó. Moleque é o tio Patinhas, leva tudo. O mais valioso da partida, da Betway. É brincadeira, já vai preparando a estante. Bateu um papo com isso, ó. Já entende. Posa ali pras fotos, né? Ô, Endrick, o seguinte, meu irmão, a tua história ela é incrível, maravilhosa, né? A gente viu recentemente teu pai bastante emocionado. Você foi fundamental na conquista inédita da Copinha para essa camisa. E foi, talvez, né, se amanhã Internacional e Corinthians perderem, você marcou 2 gols no jogo do título, meu amigo.
Não tem jogo do título ainda. A vitória vai vir na hora certa, vai vir no momento certo pra gente ser campeão. Ainda não tem nada ganho. Como eu falo, Deus já escreveu tudo, mas a gente não sabe o que ele escreveu. Então tem mais finais aí pra gente disputar. Vamos seguir com o pé no chão, trabalhando todo dia, porque não é fácil, né? Não é fácil a nossa rotina, então a gente tem que trabalhar cada vez mais e, querendo ou não, o resultado de amanhã a gente vai esperar, óbvio, mas a gente vai querer ganhar mais partidas e mostrar pro nosso torcedor que a gente não tá feliz ainda e quer buscar cada vez mais. Para quem você dedica esses 2 gols como profissional? Pra minha família, pro meu irmãozinho, né? Como ele chama? Noah Gael, que como eu sempre falo, é minha inspiração. É a pessoa que eu quero dar pra ele o que eu não tive de criança e, se Deus quiser, eu vou dar uma vida muito boa pra ele. Vai sim, Hendrick, vai sim. Primeiro, é muito bonito essa dedicação final, né? Também pro irmão dele. E também a questão da preocupação dele de ofertar um futuro pro irmão melhor ou, assim, com mais possibilidades que ele não teve de aproveitar, né? Então isso é muito bonito de ver. Não tem como não ficar tocado com essa situação. Com relação à fala dele, de maneira geral, algumas coisas são necessárias notar. Primeiro, a mentalidade dele é muito boa para quem tem 16 anos de idade e está no primeiro ano do colegial, né? Vamos ser muito honestos. Saber que tem muito que melhorar, colocar isso e principalmente entender o estágio onde ele está é necessário, tá? Porque a gente falou ontem no último vídeo, né, sobre como o Abel organizava ou como o Palmeiras tinha organização. Se não tiver um entendimento muito claro do jogador, complica demais, porque vai criar um problema interno no clube, né? E não é o caso. O Hendrick tem um entendimento muito claro do que precisa ser feito para ele melhorar e da postura que ele precisa ter para que ele vá evoluindo, tá? E pode-se notar, obviamente, que há uma estrutura familiar e educacional muito boa. O moleque tem uma fala muito bem feita, sabe se expressar, é um menino que tem ali essa parte de treinamento, de media training, não é nada ruim, tá? É só uma questão de expressar melhor a opinião e ele consegue fazer isso com muita clareza e naturalidade, então isso é muito importante. Agora, pessoal, agora a gente vai para o momento que vocês tanto esperaram, que é a gente fazer a análise do Hendrick a partir também dos melhores momentos. Então, vou colocar na tela para vocês este vídeo e a gente vai discutir a partir, obviamente, dos pontos das competências, né, que a gente sempre vem discutindo aqui no canal, tá bom? Então, bora rolar o vídeo para a gente ver um pouco mais do Hendrick, principalmente, óbvio, na base, que é onde tem mais lance dele do que no profissional, né? Obviamente, né? Então, vamos começar com os pontos centrais deste menino. Vamos voltar um pouquinho. Aqui. Primeiro ponto, eu acho que é mais óbvio possível, né? Não vai ser nenhuma surpresa para ninguém que está aí. A relação dele com a bola é muito boa, né? Então vamos começar pelo básico, né? Já dá para ver que a finalização dele é boa, né? Esse é o primeiro ponto. A capacidade dele de finalização, drible e condução são de fato para um jogador dessa idade muito boa, muito bem executado. Ele tem uma facilidade muito grande de finalizar a jogada, de construir, e principalmente, além, vocês podem ver nesse lance agora, mas também nos gols que aconteceram contra o Atlético Paranaense, ele tem uma marcação-pressão muito boa, ele tem um time de posicionamento defensivo ali, logo assim que a equipe perde a bola, ele consegue se posicionar muito bem e ter essa pressão no portador da bola de uma maneira muito adequada. Então, quando a gente olha a relação dele com a bola, seja ela para recuperar ela ou para realizar a primeira pressão ali, estando apto a dar a sequência, ou seja, na ação com bola direta, né, o drible, finalização, condução principalmente, né, um jogador mais finalizador, você vê que ele tem de fato uma relação muito boa com a bola, muito acima da média, para a idade, obviamente, e que tende a melhorar. Então, assim, é óbvio, é o que ele colocou ali no vídeo e que ele tem um pensamento muito correto. Ele é muito novo, então, assim, a tendência dele é apenas melhorar, né? Então, o que já é
um absurdo a tendência do menino ser melhorar a este nível, tá? Então, essa é a primeira questão. A segunda questão, ele é um jogador de movimentação, e aí olhando mais a estruturação de espaço, né? Ele é um jogador de movimentação, mas sempre direcionado ao gol, ou seja, sempre direcionado a uma faixa central do campo e em direção ao gol, né? Então ele não é um jogador que vá fazer grandes firulas na lateral e perder essa bola, por exemplo, ou ter uma dificuldade nesse sentido de realização de gols. Ele é um jogador que tende a estar na faixa central de campo, ele tende a estar nessa faixa, nesse corredor central, e principalmente ele dificilmente tende a ir para fora, aí de outro desarme dele. Dificilmente ele tende a ir para fora, ou seja, dificilmente ele tende a ir para os corredores laterais como final da sua jogada. Então ele tende a ir para a área. O que isso acarreta para ele? Isso acarreta uma proteção. Como ele é um jogador de drible e de condução, vai ficar muito difícil para ele sofrer uma falta estando na área. Quanto mais longe ele estiver da área, quanto mais a lateral ele estiver do campo, mais difícil vai ser, porque ele vai poder ser parado pela falta. Tá? E aí eu não estou falando de violência, tá, gente? Estou falando de sentar o pé no menino. Estou falando basicamente de você parar a jogada com uma falta dentro da regra. Tá? Então faz a falta, para essa jogada e se retira a bola do menino. Toda vez que você vai em direção à área, como ele foi agora nesse caso, né? A gente está olhando para os jogos da Copinha, toda vez que você vai em direção à área, você tem uma certa proteção, porque caso a falta aconteça, já é pênalti. Então, ou a gente está olhando para um possível pênalti, ou a gente está olhando para um cenário onde a bola vai acabar numa finalização e um possível gol. Então, percebam como essas características dele são muito boas. Por exemplo, outra falta e outra falta dentro da área, outra falta próxima à área. Então, assim, você sai toda hora cara a cara com o goleiro e também tem a possibilidade óbvia de sofrer o pênalti, enfim, dar uma sequência que vai acabar numa finalização. Esse é o grande ponto. Ele é um jogador muito jovem, mas que entende muito bem o jogo, a ponto de gerar finalização, não só dele, propriamente dito, mas das sequências ofensivas, das jogadas que ele participa, acabarem em finalização. Tá? Isso é muito importante, e muito disso passa não só pela relação boa que ele tem com a bola, mas principalmente pela estruturação do espaço que ele faz para a equipe, né? Por essas características dele de jogar mais centralizado e jogar um pouco mais de forma a aproximar da baliza adversária, do gol adversário. Tá bom? Olhando para a comunicação na ação, tá? E aí vale ressaltar algumas coisas. Quando a gente olha para a categoria de base, não tem como fazer o mesmo cenário que vai ser no profissional. Então, já que a gente não vai ter como fazer o mesmo cenário, dificilmente a gente vai conseguir analisar isso, né? Porque a relação com a bola fica mais fácil analisar pelos lances, a estruturação do espaço tem mais a ver com a movimentação, mas essa inter-relação entre jogadores a gente pode analisar através, principalmente, da inter-relação com os adversários. Com os companheiros de equipe, a gente vai ter que esperar mais jogos dele no Palmeiras, basicamente. Então, talvez 2023 seja o ano que a gente consiga esperar ou consiga entender de forma mais precisa como joga o Endrick com os companheiros no profissional. Então já tem essa mudança de base profissional. E principalmente a gente conseguir entender a partir das características do jogador com uma equipe muito bem organizada. Então, pensando na permanência do Abel, no Palmeiras, você tem uma equipe muito bem organizada que ele vai entrar num sistema que já funciona muito bem. Então, é pensar como isso vai acontecer. Olhando para as interações com os adversários, a gente percebe muito claramente. Ele consegue ter uma leitura muito acima da média em relação aos adversários, também em decorrência da idade. Justamente pela capacidade que ele tem, ele consegue ter uma leitura no momento de recuperação da posse, ou seja, ele tem uma leitura do que o jogador adversário vai fazer como próxima ação, e ele já antevê a jogada nesse sentido. O próprio gol, o primeiro gol contra o Atlético Paranaense foi recuperando uma bola, né, ali com o Pedro Henrique, zagueiro do Atlético. Então ele consegue ter uma leitura muito boa da jogada,
né? Ele consegue ter uma leitura muito boa da próxima ação do adversário, dos adversários, principalmente o adversário mais próximo, né? Ele tem feito mais desarmes nesse sentido, né? Não tantas interceptações, o que é normal também pela posição. E também ele tem uma leitura muito boa num momento ofensivo, ou seja, ele é um cara que, ao se posicionar, ao ter uma leitura adequada de jogo, ao ter a sua ação, ele consegue enganar o adversário, né? Enganar no sentido de provocar o drible, de fazer uma movimentação mais rápida que não permita ao adversário entender ou identificar o que ele vai fazer. E aí ele consegue se comunicar muito bem com a equipe no sentido de dar sequência ao ataque, de dar uma sequência às ações. O Endrick é muito bom, muito promissor, mas vale ressaltar uma coisa muitíssimo importante. É muito jovem. Então, assim, aos torcedores brasileiros e principalmente aos torcedores do Palmeiras, vamos dar tempo ao tempo. O menino ainda precisa ser menino, né? Ele tem 16 anos de idade, tem muito a que evoluir, e é óbvio, ele já sabe as responsabilidades que ele vai ter, mas principalmente ainda é um jovem jogador, ainda está em fase de desenvolvimento, ainda precisa ter experiências pessoais, profissionais, familiares, e essa etapa de formação ela é de fato muito importante. Então é necessário dar tempo ao tempo, justamente para conseguir esse desenvolvimento dele com paciência, como falou o Abel no vídeo passado, mas principalmente, para além da paciência, de uma maneira respeitosa ao desenvolvimento do menino, ao desenvolvimento do Endrick, da sua formação, não só como jogador de futebol, que é o que a gente está observando nesse momento, mas também como pessoa. Tá? Essa parte é muito importante e precisa ser valorizada no futebol. Combinado? Pessoal, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. A gente vai falar mais vezes sobre o Endrick, que obviamente tem 15 anos, vai ter muita coisa ainda para falar sobre ele aqui no canal. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço novamente curtida, compartilhamento, inscrição no canal, ativar o sininho e também comente aqui embaixo o que você acha dele. Outros jovens jogadores que vocês queiram ver vídeo aqui no canal, deixa aqui embaixo na descrição também. A gente vai trocar uma ideia, a gente vai conseguir aí criar essa comunidade e manter o diálogo dentro dela. Combinado? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência e valeu!